Começar. Bom dia, bem-vindos a mais um Apegando Suas Escrituras. Feliz 2026 para todo mundo. Estamos na retomada aqui, né? Depois da paradinha de final de ano, mas com todo gás agora. Vamos para frente. A palavra de Deus tem tanto a nos revelar e hoje a gente vai ver muito mais, viu? A respeito disso. Vamos orar para que Deus esteja falando aos nossos corações, amém? Pai, obrigada, Senhor, obrigada porque a gente faz uma paradinha, mas tu não fazes. A tua palavra diz que aos seus tu dás enquanto dormimos, Senhor. Até dormindo tu estás nos alimentando, Senhor, espiritualmente. Que o Senhor possa estar com o seu Espírito Santo hoje aqui conosco, nos estimulando, nos motivando, nos ensinando, abrindo os nossos olhos espirituais, aquecendo os nossos corações. Senhor, vem falar conosco, vem dizer quem tu és. Obrigada, Deus. Obrigada pelo teu ensino, obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua presença maravilhosa. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados, sem perda de tempo, vamos falar de um capítulo, o capítulo 31 do livro de Números, um capítulo que é controverso, mas eu já vou dizer de antemão, não tem por que ser, viu? Não tem nada complicado aqui, é só a nossa cabecinha. Então vamos tranquilo, vamos prestando atenção, porque vamos mergulhar na mente de Cristo. Nós queremos conhecer quem Deus é, como ele pensa, e a gente fica querendo moldar Deus do jeito que a gente acha que ele deveria ser, e por isso às vezes a gente fica questionando algumas coisas. Mas vamos lá. Vamos agora lembrar de onde a gente parou, né? Nós paramos na última edição do ano passado, né? Com a Ana Cristina, falando sobre o capítulo 30 do livro de Números. E ali ela colocou muito bem a respeito de determinações acerca de votos. Então, foi falado que se um homem fez um voto, ele deve cumprir esse voto, tudo que ele disse. Se uma moça que mora com os pais, né, ou com o pai, no caso, faz um voto, o pai tomar, né, se não teve oportunidade naquela ocasião. E eu imagino até que algumas pessoas podem até discordar daquilo que Deus estabeleceu, né? As mulheres, o feminismo, a coisa da liberdade que existe hoje em dia. E eu trago esse mesmo questionamento para o que a gente vai discutir hoje. Muitas vezes a gente tem a tendência, né, o ser humano, de discordar do que Deus estabeleceu. E eu vou começar o ano sorrindo, mas dizendo a você, gente, isso é de uma tolice atroz. Às vezes as pessoas acham assim, ai, Kátia, você é muito assim, dura, né? Podia ser mais doce, mais suave, né? Mais amorosa. Gente, eu vou dizer uma coisa, eu sou uma pessoa extremamente amorosa, mas eu acho que é muito importante a gente entender quando a gente não está pensando corretamente, porque isso pode nos levar a continuar pensando incorretamente. Porque eu quero lembrar você aqui agora, no começo desse ano, no começo desse estudo, que Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Deus nos ama extremamente a ponto de dar a vida do seu filho por nós. Ele quer o nosso melhor. Deus escreveu esse livro para se revelar a nós. Ele quer que a gente conheça quem ele é, como ele pensa, o que motivou, ele coloca explicação, ele explica de novo e de novo, ele usa figuras, parábolas, ele usa diferentes pessoas com diferentes visões, tudo para nos ensinar.
como as coisas realmente são. Então, não só a respeito do que já foi colocado no capítulo anterior, né, 30, mas principalmente nesse agora. Reflita, Deus sabe o que Ele está fazendo. E se a nossa mente questiona o que Ele está fazendo, é porque a gente ainda está faltando capturar alguma coisa de quem Ele é. E Ele é o Deus Criador de todas as coisas. E aí, tá, tudo bem, ele tem esse poder, mas ele podia ser um pouquinho mais gentil e um pouquinho mais amoroso. Olha, ele é mais amoroso do que eu e que você, do que qualquer pessoa da face da terra que ele criou. Ele nos ama e ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Enfim, vamos começar aqui. Mas veja, antes de começar o capítulo 31, porque ele muda completamente do assunto, né, que a gente estava no final do ano, a respeito daquelas festas, daqueles votos que estavam ali, né? Eu gostaria de recordar um evento anterior, ainda em Números, né? Mas lá no capítulo 22 de Números, houve o início de uma narrativa acerca de um episódio, aquele episódio de Balaque, lembra? Balaque era um rei dos Moabitas, do povo de Moabe, e ele contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Por quê? Porque ele ouviu dizer que Israel vinha vencendo povos e ele queria acabar com aquele povo. Então, Balaque realmente tinha uma intenção, e aí ele contratou um feiticeiro, Balaão, para amaldiçoar aquele povo. Balaão tentou fazer isso por dinheiro, né? Que Balaque tinha oferecido, e ele descobriu que ele não podia fazer isso, mas ele não queria abrir mão do dinheiro. Então ele ficou ali naquela coisa, aí ele conversava com Balaque, né? E tentava de um jeito e tentava de outro. E aí o que aconteceu? Balaão mudou de estratégia. Ele pensou com ele mesmo, em vez de amaldiçoar o povo de Israel, porque eu posso provocar a tentação ao pecado. Então, houve essa ideia, né, esse lançamento de levar o povo de Israel para a imoralidade sexual e a idolatria. E aí eu queria fazer uma rápida leitura para você aqui dos primeiros versículos do livro de Números, capítulo 25. O capítulo 25 de Números, de 1 a 9. Se você quiser acompanhar na tua Bíblia, volta aí um pouquinho, vai no capítulo 25 e acompanha comigo. Aí diz assim no versículo 1 do número 25, tá? Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a cometer imoralidades sexuais com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios dos seus deuses. O povo comia e se prostrava diante desses deuses. Assim, Israel uniu-se a Baal-Peor e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enfoque-os diante do Senhor, à luz do sol, seja bem aberto para todo mundo ver, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês deverá matar aqueles que dentre os seus homens se uniram a Baal-Peor. Um israelita trouxe para casa, vê que petulância. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéas, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, abandonou a assembleia e apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o corpo da mulher pelo ventre. Então cessou a praga contra os israelitas, que Deus tinha ordenado. Versículo 9. Os que morreram por causa da praga foram 24 mil. Morreram 24 mil israelitas por causa daquela praga. O Senhor, aí eu estou pulando rápido para o versículo 16, para fechar aqui com vocês. Versículo 16, o Senhor disse a Moisés:
tratem os midianitas. Midianitas, não o povo da terra, eles estavam em Moabe, mas os midianitas como inimigos e matem-nos, porque trataram vocês como inimigos quando os enganaram. Olha, os midianistas, eles eram um povo nômade, minha gente. Eles andavam por ali pelo deserto, ali na região leste, aqui, né, do Rio Jordão. E o povo, ele era descendente de Midian. Midian era um dos descendentes do patriarca Abrão. Lembra daquela história lá atrás em Gênesis, né? Que tinha aquela escrava chamada Quetura. E aí, o que aconteceu? Ketura teve filhos com Abraão, mas esses filhos foram expulsos, né, para sair ali da presença da família, né, para que Isaac, que era mais novo, tomasse o seu lugar, né, como o descendente através do qual Deus ia cumprir a promessa que ele tinha feito a Abraão. Aí, o que aconteceu? Esse povo foi, esses filhos foram expulsos, ficaram vagando ali pelo deserto, e os midianitas viviam ali, naquelas regiões do deserto, né? Especialmente a leste, ali na região de Moabe, que fica mais embaixo, a região de Edom, enfim. Jetro, que era o pai de Zípora, lembra? Que era a esposa de Moisés, né? Então, Jetro, o sogro de Moisés, ele era midianita, diz a palavra. Enfim, era um povo que vivia ali, mas agora Deus está dando ordem para que esse povo midianita seja tratado como inimigos. E agora vamos começar mesmo, números 31, porque Deus disse que eles deviam ser tratados como inimigos, e a história andou para outro lugar, o texto bíblico, né? Então, voltando agora para a gente começar, números 31. Vamos pegar a partir daí, né? Versículo 1 do capítulo 31. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: Vingue-se dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso, você será reunido aos seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: Armem alguns dos homens para irem à guerra contra os midianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. Gente, primeira coisa, versículos 1 e 2, né? Deus está ordenando que a vingança aos midianitas. Presta atenção, porque ele diz: você vai realizar essa vingança, Moisés, e depois você vai ser reunido aos seus antepassados. Gente, uma coisa que pode passar desapercebida, assim, mas se a gente para meditar, é uma coisa que me toca muito, é o seguinte. Moisés não fala a respeito disso. Ai, Senhor, pensa bem, eu vou mesmo, a terra prometida, não vou entrar lá, bababá. Nada. Ele simplesmente não toca no assunto. Ele pode até ter sentido, né? Poxa, dei aquela mancada lá naquela hora da pedra, mas ele não reclama, não há reclamação, não há murmuração. A palavra diz que é Moisés dizendo ao povo para se armar, para obedecer a Deus naquela hora, né? É isso. Moisés não se abalou, Moisés não titubeou. Ele foi lá e obedeceu ao comando. Gente, será que eu e você seríamos desse jeito? É um exemplo, é um exemplo. Não deixa passar essas coisas na Bíblia. Porque a gente realmente precisa aprender a seguir a Deus sem contestar, seguir a Deus sem questionar. E às vezes a gente até reclama, eu não ouço a Deus, Deus não fala comigo. Às vezes ele já falou alguma coisa e encontrou um ouvido surdo, né? Você não ouviu, ou ouviu, não gostou muito e preferiu fazer de conta que não estava ouvindo. Enfim, vamos para frente, né? Aí, o que que aconteceu aqui? A gente viu que no tempo certo, Deus ordenou a vingança para aquele evento de Baal Peor. Mas aí, o que que acontece? Quem foi se vingar? Foi Moisés? Não, não. Olha, Deus fala em Romanos 12, 19, anotando aí, Priscila. Romanos 12, 19 e também a repetição em Deuteronômio 32, 35 que a gente não leu, o próximo livro. Minha é a vingança, eu retribuirei.
no devido tempo, os pés deles escorregarão e por aí vai, tá? Só lembrando a você, primeiro, Deus diz que a vingança é dele, é dele. E aí o versículo diz o quê? Que Moisés deve executar a vingança. Mas a vingança de quem? Leia aí executar a vingança do Senhor contra eles. Então, a palavra não mudou. Deus é assim para nós. O que é que ele diz? Perdoe. E perdoar é entregar as ofensas ao Senhor. Ele é o Deus da justiça. Ele vai fazer o que é certo. E a gente deve aprender a entregar isso a Ele. Muita revelação aqui, gente. Vai pedindo aí, Senhor, fala comigo. Senhor, revela-me, Senhor, a tua vontade. Revela-me as tuas verdades. Senhor, faz o meu coração desejar caminhar nos teus caminhos do jeito que tu falas, Senhor. Ensina-me a abandonar a amargura, o ressentimento e tomar posse, Senhor, da tua justiça e da tua proteção, da tua graça. Vamos para frente, né? Moisés estava preparando um exército para ir lidar com os midianitas. Versículo 4 diz assim: Enviem à batalha 1.000 homens de cada tribo de Israel. Foram escolhidos para a guerra 1.000 homens de cada tribo, ao todo 12.000 homens armados para a guerra. Moisés os enviou à guerra, 1.000 de cada tribo. Olha, isso foi escrito no versículo 4, 5 e 6. Com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos do santuário e as trombetas para o toque de guerra. Lembra que Finéias era o filho do sacerdote Eleazar. Ele era um levita, né? Ele era da tribo dos levitas, e ele era um sacerdote, né? Mas ele ia para a guerra, ele ia para a guerra com proteção espiritual. E ele foi escolhido, né, para estar ali, porque lembra que foi ele aquele lance da lança que traspassou o israelita com aquela moabita lá, né? Então, é importante a gente ver como Deus vai fazendo as coisas, né? Os pontinhos, os detalhes. Então, observe que o Senhor disse para Moisés pegar 1.000 homens de cada tribo. 12 tribos, 12.000 homens. E aí, observe que isso é uma pequena parte, pequeníssima fração do exército de Israel. Se você lembrar, lá em número 26, logo depois daquele episódio de Baal-peor, Deus manda Moisés contar o povo de Israel. E ali a gente viu que havia mais de 600.000 homens para o exército, homens adultos prontos para ir à guerra. 600.000. Desses 600.000, Deus pegou quanto? 12.000 homens. É assim, só uma fração, mais para frente vai ter outro detalhe, só uma fração do grande exército de Israel seria suficiente, né, para derrubar os midianitas, para lutar contra eles. E aí tem o detalhe, né, de Finéias, volta lá no detalhe de Finéias. Finéias se levantou, ele ficou insultado, né, pelo que estava sendo feito por aquele israelita contra a justiça de Deus, né, a santidade de Deus. E ele se levantou ali, aquilo aquietou o coração de Deus naquela ocasião, e agora ele estava indo marchando, né, com aquele povo, levando as trombetas, né? A parte dele não era pegar em armas, mas ele foi à luta com eles. Continuando no versículo 7. Eles lutaram contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Todos os homens. Isso era a lei da guerra na época, tá? Entre os mortos estavam os 5 reis de Midian. Os povos, né? Eles tinham reis locais, né? Em localidades assim, e esses reis são nomeados aqui. Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo todo o gado,
todos os rebanhos e todos os bens dos midianitas. Queimaram todas as cidades em que os midianitas habitavam, bem como todos os seus acampamentos. Tomaram todos os despojos, incluindo pessoas e animais. Olha, o povo, a palavra diz assim: eles lutaram contra Midian conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Vendo que está tudo seguindo a ordenação, né? A palavra de Deus, a orientação, a direção de Deus. Estavam fazendo nada da cabeça deles, tá? Importante a gente pensar, lembrar disso. E aí, o que é que eles fizeram? Mataram todos os homens. Por que isso? Para evitar o levante, porque o que acontecia ali naquele povo? Aliás, isso aconteceu muito tempo depois dessa época, né? Aqueles sobreviventes, se houvessem, eles se levantavam de novo para tentar tomar de volta aquilo que foi tirado deles. E a gente vai ouvir falar do povo de Midian mais para frente, mas a gente vai ver por que esse detalhe aqui é porque esse povo, como eu falei, ele era nômade. Então, havia povos em várias localidades diferentes. Como a gente viu aqui, foram mortos só nessa batalha 5 reis de Midian. Então, aquele ato, ele foi contra o povo de Midian, os midianitas, que moravam naquela região onde eles estavam agora, tá? Então, é importante a gente entender isso aí. E aí tem um detalhe muito importante, né? É, houve não só a morte dos 5 reis, como houve a morte de Balaão. Aí pergunta: olha, Balaão, ele não era dali. Balaão era de outra região, lá no Nordeste. O que ele estava fazendo ali agora? Voltou para conversar com Balaque, né? Fez o quê? O que estava acontecendo ali que ele estava no meio? Mas olha, a providência de Deus no tempo naquele tempo, Balaão estava lá e Balaão foi morto. Por quê? Porque ele foi o homem que incitou, ele deu a ideia, ele foi a mente criadora para aquela ação, né, de atrair os israelitas para a imoralidade sexual e para a idolatria que eles fizeram, né? Lembra que eles estavam se prostrando diante de Baal Peor, né? E aí, muito importante também, as mulheres e as crianças midianitas, elas foram levadas como escravas, como era usual. Eles sempre faziam isso, matavam os homens e levavam as mulheres e as crianças para serem escravas desse povo vencedor, né? Mas aí a gente vai ver agora qual vai ser a reação de Moisés a isso. Vamos lá continuar no versículo 12. E levaram os prisioneiros e todo o produto dos despojos a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à comunidade de Israel em seu acampamento nas planícies de Moabe, em frente a Jericó. Só mais um detalhe, né? Isso é muito bem estabelecido, bem registrado. As pessoas estavam ali, num lugar geograficamente reconhecido, né? Havia a cidade de Jericó, aqui tinha o Rio Jordão, passando assim de norte a sul, e eles estavam a leste dali, acampados bem perto de Jericó, que vai ser a primeira cidade que eles vão atacar, né? Na terra prometida, na terra de Canaã. Versículo 13. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram para recebê-los, receber aqueles homens que voltaram com os despojos, né? Recebê-los fora do acampamento. Moisés, porém, indignou-se contra os oficiais do exército que voltaram da guerra, os comandantes de milhares e os comandantes de centenas. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que a praga feriu a comunidade do Senhor.
matem todos os meninos pequenos, matem também todas as mulheres que se deitaram com o homem. Mas entre as crianças pequenas, poupem para vocês como escravas, né? Para vocês, as meninas que nunca se deitaram com o homem. Todos vocês que mataram alguém ou que tocaram em algum morto ficarão 7 dias fora do acampamento. No terceiro e no sétimo dias deverão se purificar e aos seus prisioneiros. Purifiquem toda a roupa e também tudo que é feito de couro, de pelo, de bode ou de madeira. Então a gente vê aqui, olha, muita gente mesmo. é, Leigos, né? Normalmente não conhecedores da palavra de Deus e, consequentemente, da pessoa de Deus, né? Fica insultado com trechos como esse. Lê assim a tola. Deus mandou matar todas as mulheres. Deus mandou matar os meninos, as crianças inocentes. Eu estou dizendo, Deus sabe o que está fazendo, minha gente. Quando a gente questiona isso, quando a gente questiona o que Deus está fazendo, a gente deve pelo menos pensar assim: será que o Deus Criador do céu e da terra, que sabe todas as coisas, está mais errado do que eu? Será que eu sei pensar melhor do que ele? Questione-se. Pergunte assim: será que é? Por quê? Qual era o entendimento? Como eu falei, né? É que naquela época era que aqueles meninos, aquelas crianças iam crescer e se tornar inimigos do povo. Mas há uma explicação espiritual para isso. Preste atenção. Esses inimigos de Israel, eles representam o pecado, minha gente. O pecado que traz a morte. Então, o inimigo, ele representa isso. Hoje, para você, quem é o seu inimigo? É o seu vizinho barulhento? É o seu chefe perseguidor? É o cara que faz uma injustiça contra você? O inimigo é o pecado. Até hoje é o pecado. E aí, o que acontece? Aquelas mulheres que atraíram aqueles homens à idolatria e à imoralidade sexual, elas eram mais perigosas do que qualquer soldado midianita. Vocês entendem, adulto? Elas eram perigosas porque elas estavam fazendo com que aquele povo morresse espiritualmente. Elas estavam matando aquele povo. Na verdade, no trecho que a gente viu, morreram 24 mil. 24 mil. E aí a gente precisa refletir sobre isso, sabe? Eu quero ler para você hoje esse texto de Números 31 como um aviso. Mate, mate o pecado. Isso é para mim e para você hoje. Mate completamente o pecado, porque se você deixar um pedacinho do pecado, ele volta e cresce, ele volta e toma conta de você. Tudo que é falso, minha gente, tudo que nos afasta dos caminhos de Deus a gente deve matar da nossa vida. Nós devemos extirpar o pecado, o inimigo da nossa vida. Não dê brecha, aquela dúvida assim, será que isso aqui faz mal mesmo? Não é tão, eu não estou vendo o mal disso. Onde é que viu? O que que faz? Que mal faz a gente ir só olhar o carnaval? Ai, que besteirinha, tomar só uma tacinha ou duas ou três, porque para celebrar a ocasião, a gente vai dando espaço, a gente vai deixando uma coisinha aparentemente inofensiva tomar conta até que a gente caia no pecado. Então, o mal, ele pode parecer sem importância para você, mas ele é perigoso, como aquelas mulheres, como aquelas criancinhas que iriam crescer ali. Olha, eu vou dizer, agora vamos dar nome a essas mulheres e crianças. Inveja. Eu tô com inveja dela, inveja santa, ganância. Eu quero, não, não é suficiente, quero mais, né? Corrupção, nossa, virou um negócio hoje que nem a justiça não toma conta disso, assim, rouba aqui, não é preso ali, se for preso amanhã sai, é uma coisa. Rebeldia.
Ah, não gostei do que o pastor disse. Não, vou procurar um lugar mais certo, um lugar que esteja mais coerente com o meu pensamento, aqui, aquela rebeldia, aquela coisa de não é onde Deus lhe colocou, é onde você vai se colocar ali. E em outras coisas também, né? Aquela coisa ela vai crescendo, ela vai levando você a falar mal dos outros, disse-me disse, né? Aquela coisa que Deus detesta, que é você criar contenda. Gente, cuidado com os pecados pequenininhos, porque eles também levam à morte. Lembra daquela história que não tem pecadinho nem pecadão? Pois é, o seu inimigo anda ao redor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Vamos para frente, né? Eu separei aqui, pensei um versículozinho, anota aí, Judas 1, só tem um capítulo mesmo, versículo 11, diz assim: pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, isso é outra história, caíram no erro de Balaão e foram destruídos. Isso é um aviso, porque a gente está falando de Balaão aqui em Números, né? Pentateuco. Agora eu estou em Judas, é uma das últimas cartas que a gente tem no Novo Testamento. Judas, esse Judas não é o Iscariotes, né? Você deve saber disso já. E aí a história de Caim, lá de Gênesis, e de Balaão ainda é citada aqui como alguma coisa que a gente deve evitar para não ser destruído. Amém? Presta atenção, se liga, muito ensino para você hoje. Amo o Antigo Testamento. Vamos correndo que o tempo passa. Versículo 21. Pera, não sei se foi 20. É, é porque eu deixei, mudei o assunto aqui. O versículo 20 ele fala da purificação. E eu resolvi botar junto com essa segunda parte aqui. Versículo 20 de novo. Purifiquem toda a roupa e também tudo que é feito de couro, de pele de bode ou de madeira. Continuando no 21. Depois o sacerdote Eleazar disse aos soldados que tinham ido à guerra: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés: ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo e tudo que resista ao fogo, vocês terão que passar pelo fogo para purificá-los, mas também deverão purificá-los com a água da purificação. Tudo que não resistir ao fogo deverá passar pela água. No sétimo dia, lavem as suas roupas e vocês ficarão puros. Depois poderão entrar no acampamento. Tudo isso era feito fora do acampamento, né? Gente, as coisas do mundo, que é o que isso representa, né? Essas coisas que vêm do povo inimigo, representa as coisas do mundo, que está lá fora da igreja. Música, né? Instrumento musical, mídia, etc. Olha, elas podem ser usadas. Tem gente que critica isso. Ela pode ser usada, mas antes ela precisa ser purificada com fogo e com água, do jeito que puder ser. Então, pode cantar música? Pode, mas não aquela balada horrorosa que a gente ouve por aí, né? Então, pode louvar ao Senhor, sim. Ah, esse ritmo aqui não há ritmo condenado. Não há ritmo condenado. Você não pode usar do mesmo jeito, sei lá, sensualidade na dança, irreverência. Essas coisas a gente deve lavar, a gente deve queimar, tirar fora. Percebe? De novo, dava um sermão esse negócio daqui. Vamos para o versículo 25 a 54. Eu vou ler tudo até o fim, tá? Até o fim do capítulo aqui. O Senhor disse a Moisés: você, o sacerdote Eleazar e os chefes das famílias da comunidade deverão contar todas as pessoas e os animais capturados. Presta atenção, agora é a hora de dividir os despojos, né? Deus vai instruir Moisés em como isso deve ser feito. Então, contar todas as pessoas e os animais capturados. Versículo 27. Dividam os despojos pelos guerreiros que participaram da batalha e o restante da comunidade. Dos guerreiros que foram para a guerra, separem como tributo ao Senhor um de cada 500. Tanto pessoas, porque lembra que tinha os pequenininhos ainda, como bois, jumentos, ovelhas ou bodes.
tomem esse tributo da metade que foi dada como porção a eles e entreguem-no ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Da metade dada aos israelitas, ao povo em geral, escolham um de cada 50, é outra proporção, tá? O anterior era um de cada 500, no finzinho ali do versículo 28. E isso aqui, da metade dos israelitas, é um em cada 50, era mais, né? A proporção era maior. Tanto pessoas, de novo, né? Aqueles pequenininhos, as mulheres que não tinham infringido a lei, tanto pessoas como bois, jumentos, ovelhas ou outros animais. Entreguem-nos aos levitas que cuidam do serviço no tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os despojos que restaram do que foi tomado pelos soldados foram 675 mil ovelhas, 72 mil cabeças de gado, 61 mil jumentos e 32 mil mulheres que não se deitaram com homens, as pequenininhas. A metade da porção dos que participaram do exército foi essa. E aqui tem uma contabilidade, né? Uma prestação de conta aqui sendo redigida por Moisés. 337.500 ovelhas, das quais o tributo para o Senhor foram 675. 36 mil cabeças de gado, das quais o tributo para o Senhor foram 72. 30.500 jumentos, dos quais o tributo para o Senhor foram 61. 16 mil pessoas, das quais o tributo para o Senhor foram 32. Moisés deu o tributo ao sacerdote Eleazar como contribuição do Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Versículo 42. A outra metade, pertencente ao povo israelita, Moisés separou da parte dos combatentes. Esta era a metade pertencente à comunidade, com 337.500 ovelhas, 36 mil cabeças de gado, 30.500 jumentos e 16 mil pessoas. Da metade pertencente aos israelitas, Moisés escolheu um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, conforme o Senhor lhe tinha ordenado, e os entregou aos levitas, que cuidam do serviço no tabernáculo do Senhor. Então, os oficiais que estavam sobre as unidades do exército, os comandantes de milhares e os comandantes de centenas, foram a Moisés e lhe disseram: presta atenção aqui agora, gente. Olha o auge, eu acho, desse capítulo aqui. Eles disseram: os servos contaram os soldados sob o nosso comando, e não está faltando ninguém. Por isso, trouxemos como oferta ao Senhor os artigos de ouro dos quais cada um de nós se apossou: braceletes, pulseiras, anéis, sinete, brincos e colares, para fazer expiação por nós diante do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles todas as joias de ouro, todo o ouro dado pelos comandantes de milhares e pelos comandantes de centenas que Moisés e Eleazar apresentaram como contribuição ao Senhor, pesou 16.750 ciclos. Cada soldado tinha tomado despojos para si mesmo. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dado pelos comandantes de milhares e pelos comandantes de centenas e o levaram para a tenda do encontro como memorial dos israelitas diante do Senhor. Olha, que coisa. Primeiro, essa prestação de conta, né? Contados um por um, reportados, relatados, quantos vieram desse gado, daquele, quantos foram tirados, separados do lado, e vocês viram, né?
houve uma retirada de um em cada 500 daquilo que foi dado aos soldados que foram à guerra. Mas para as pessoas que ficaram, né, no território, né, no acampamento, não foram à guerra, foi dada a metade dos despojos e dali houve uma fração, um de cada 50 também ofertada para os levitas, né? E aí eu acho muito interessante isso, né? Porque Deus, ele quer evitar a ganância, que o povo vai lutar para mais, a gente vai lutar, então vamos pegar aqui para a gente. Não, eles lutaram, eles ganharam despojos e agora os despojos foram divididos por todo mundo, né? Aquele espírito de que o que eles tinham pertencia a todos já estava por ali pairando, né? Deus é muito consistente, sabe? E essa consistência dele deve falar ao nosso coração. Mais uma vez, eu digo a você, Deus está falando. Deus está falando conosco hoje, aqui e agora. Quer dizer o quê? Quer dizer o que eu conquistei, porque Deus permitiu que eu conquistasse, precisa ser dividido com os outros, minha gente. Não está escrito assim explicitamente, mas você vê Deus lhe instruindo, Deus lhe ensinando, porque Ele ordenou: faça assim, faça assim, faça assim, faça assim. Nós devemos fazer a partição dos nossos despojos, da nossa guerra, da nossa labuta, né? Do nosso trabalho da mesma maneira que Deus faz. É um pouquinho para a gente e um pouquinho para o povo de Deus, né? Para a obra de Deus e um pouquinho para a comunidade. E a gente precisa entender isso. Aí, ninguém está falando de dízimo aqui porque foi 50%, né? Foi uma grande fração. Mas o quê? Uma grande fração de uma grande colheita. Vocês viram que eles tinham muita coisa. Mas agora eu quero chegar na parte maior, né? Qual é a parte maior? Esses despojos, eles foram abundantes. Deu vitória incontestável. 5 reis mortos, né? Balaão, que foi o mentor, né? Aquele que bolou a estratégia para destruir, né? O povo, porque essa era a intenção de Balaque. Mas além de tudo isso, Deus deu uma coisa tremenda. Ele disse, de novo, eu vou ler o versículo 49. Os seus servos contaram os soldados sob o nosso comando, e não está faltando ninguém. Meu Deus do céu, esses homens foram à guerra contra 5 reis. Eles contaram as pessoas e não faltava nenhum. É isso que eu chamo, eu, Kátia, chamo de assinatura de fogo de Deus. Ele faz as coisas, mas eu digo assim, ele se amostra, mas não é se amostra assim, eu quero aparecer. Não, ele se amostra assim. Veja como eu sou abundante, veja como eu sou poderoso, veja como eu sou generoso, veja como eu sou cuidadoso. Deus se revela em cada coisa, em cada momento. Eu amei rever, estudar esse capítulo 31, porque ele demonstra Deus de uma forma que a gente pode apreciar tremendamente, tremendamente. Então, Deus fez essa operação de vingança, a vingança dele, mas ele não deixou que nenhum morresse. Já tinham morrido 24.000 no passado como vítimas disso, percebe? Agora ele levou 12.000 soldados, mas esses 12.000 foram intocados. O Senhor não permitiu que nenhum deles morresse. E agora a coroa, né, da parte humana, o que aconteceu ali? É que, versículo 50, como expiação, os comandantes de milhares e os comandantes de centenas levaram todas as joias. Não foi assim, uma em cada 500, uma em cada 50, não. Todas as joias de ouro para a tenda do encontro, como memorial dos israelitas, como declaração, né, de gratidão a Deus, de reconhecimento pelo que Deus fez.
Isso demonstra a abundância, a gratidão, a generosidade de Deus se refletindo naqueles comandantes de milhares e de centenas. São os comandantes grandões, né? Aqueles generais do exército que tomaram a iniciativa. Veja, aquilo não foi ordenança de Deus. Eles não estavam em obediência, mas eles estavam em iniciativa, que é outra coisa que a gente precisa capturar. Nós, como povo de Deus, não precisamos que Deus nos ordene, nos mande fazer nada. Ele já tinha botado os mandamentos lá, mas os mandamentos eram para a gente saber o que é certo e o errado. Era para a gente cumprir, sim, esse é o desejo de Deus. Por quê? Porque quando a gente não cumpre, a gente que se prejudica. Deus está cuidando de nós. Mas o que a gente está vendo aqui é o povo de Deus refletindo os sentimentos e mais as ações de Deus. Porque a gente às vezes até acha bonito, né? Ai, que bacana, mas foi muito joia, gostei, pá, aplauso, pá, eu concordo plenamente. Mas a gente não faz a nossa parte, da nossa iniciativa. Ninguém me pediu, ninguém me chamou, estava difícil, eu também não podia, e tarará. A gente às vezes até cria desculpa para o que não fez, mas Deus não está procurando desculpa porque você não fez, que deveria ter feito. É que aquilo devia nascer do seu coração. Você devia ser motivado a ser como o seu Deus. E aqui eu quero terminar falando assim: olha, aqui tem muita demonstração das marcas de Deus, de quem Ele é, de como Ele pensa, de como Ele age, de como Ele administra. E a gente precisa realmente parar e meditar acerca de quem é esse Deus e acerca de quem nós somos diante de Deus. Quem é que nós queremos ser? Nós que somos, sim, povo escolhido, nós que nos chamamos de cristãos, nós que queremos ser discípulos, seguidores de Deus. O que é que a gente está fazendo? Medite sobre a sua conduta, sobre a sua escolha, principalmente sobre as suas ações. E Deus abençoe todos nós. Vamos embora, povo, comentar a respeito de Números 31. Cadê vocês? Cadê Amém, vocês? Vamos, Aninha. amém, amém. Eu nem levantei a mão aqui. Bom dia, né, a todos aí. Eu queria falar duas coisas aqui que me chamaram a atenção nesse capítulo. Eu vou começar pelo final, né? Essa entrega aí desse ouro todo aí dos oficiais, né, de todos os soldados. Quando eu estava lendo aqui, assim, quando eu estava olhando isso, me veio assim, eles estavam ali reconhecendo, né, o favor e a bondade de Deus naquela vitória que eles tiveram. Eles não tiveram nenhuma perda de nenhum soldado, desse número todo aí que você falou, né? 12.000. Então, eu fiquei pensando assim, nas nossas lutas, né? Nas nossas batalhas, às vezes a gente ora, 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 e realmente Deus vem ao nosso favor, né? Mas aqui me ficou assim, o que eu tenho ofertado ao Senhor de gratidão? Qual tem sido a minha oferta de gratidão ao Senhor por todo o bem que Ele tem me feito, né? Porque aqui eles podiam ter ficado com esse ouro, muito bracelete, anéis, selo, não sei o que, colares, e eles entregaram assim, disseram, olha, que isso seja, né, como um memorial, para que o Senhor se lembre sempre dos israelitas. Meu Deus, isso moveu assim o meu coração. Meu Deus, quantas vezes, né? A gente precisa dizer, Senhor, obrigada. Obrigada por essa vitória, obrigada porque nisso aqui o Senhor agiu, nisso aqui o Senhor interveio, porque eu conquistei isso, não pelas minhas forças, mas porque o Senhor concedeu isso, né? Então, assim, isso aqui ficou muito forte para mim. E essa questão das mulheres, porque eu fiquei, a princípio, com a pena, eu disse, meu Deus, matar esse monte de mulher, Jesus amado. Mas aí, a gente tem que mergulhar aqui, a gente está no Antigo Testamento e tudo, e aprendendo realmente sobre o caráter de Deus, né?
E aí, Kátia, eu vejo que em Provérbios ele fala muito isso. Tem um capítulo, acho que é o capítulo 2, né? Que ele fala sobre a mulher imoral. E aí eu me lembrei muito de Provérbios, quando Deus alerta, assim, quando Salomão deixa eu ver, e alerta assim: olha, meu filho, não entre na casa da mulher imoral, da prostituta, né? E macule o seu leito e tal e tal. E eu fiquei pensando como isso é para o dia de hoje. Essa questão do adultério, essa questão da prostituição, mas é a questão do pecado mesmo, de você cortar. Se você levar em conta como bússola para a nossa vida a palavra de Deus, né? Ela vai nos livrar de tantos aperreios, né? Porque a gente vai andar, a gente vê quantas desgraças acontecem por conta de sedução, de pecado sexual, de pornografia, de prostituição, enfim, de tantas coisas. E esse cortar, assim, pela raiz, como você fez essa associação, eu achei maravilhoso, né? A coisa de. Não é questão de ser mulher e criança e menino, é questão dos pecadinhos, das coisas ocultas, das coisas que acabam nos prendendo, e que a gente precisa não ser conivente com o pecado, cortar pela raiz, assim. Era esse meu comentário aqui. Perfeito, maravilhoso. É isso mesmo, né? A gente precisa entender o que a palavra está dizendo para a gente hoje e atentar para isso, né? Porque se a gente der bobeira, vai acontecer a mesma coisa, né? Maravilha. Pri, e você agora? Bom dia a todos, paz de Cristo, voltamos com tudo, graças a Deus, que eu já estava morrendo de saudade. Já estou com saudade da Também. minha célula, viu, Najá, minha líder? O que eu vi muito, né, desse versículo é o seguinte, é a preparação, o finalzinho, né, da preparação de Deus para o povo de Israel, porque se a gente vem fazendo a leitura desde do ano passado, né, a gente vê que a Kátia mesmo falou, né? No 25 a gente teve lá a questão do pecado interno do povo, né? E aí, para essa preparação, a gente teve a questão do pecado, cortar o pecado, aí a gente vem com os votos da regulamentação dos votos, para a integridade da palavra, né? Fazer aqueles votos com Deus. E para finalizar os votos, ele vem para fazer a justiça contra aquilo que corrompeu espiritualmente o povo. Então, quando a Aninha falou muito dessa questão de, poxa, as mulheres também, a primeira vez que você lê, você faz, caramba, né? A mulher é criança, mas foi aquilo que corrompeu espiritualmente o povo e Deus não quer isso pra gente, né? Ele fala de fato do juízo moral e espiritual. Ele fala ali naquela questão relacionada a gente cortar radicalmente o que conduz à idolatria, que era o que esse povo do Midianita tinha, né? Então eu vejo muito esse capítulo como o finalzinho da preparação, de tipo assim, meu povo, eu preparei ele desde que ele saiu ali do Egito, mas a gente precisa ter esse finalzinho da preparação para que eles entrem na terra prometida de forma da maneira santa, né? Meu povo santo, né? Então eu vejo muito essa questão como uma questão de fato de preparação do povo, que é uma coisa realmente que feito a Aninha falou e feito o Cáter falou para a gente trazer para os dias de hoje, né? Não tem pecadinho e pecadão, tudo é pecado, né? Então, eu vejo muito como isso. A palavra de hoje que eu trago para a gente é a gente se preparar, a gente ter obediência, a gente entender essas questões de que não é pecadinho e pecadão, é tudo pecado. Vamos seguir como Deus quer para a gente, porque Ele nos ama tanto e nós somos o povo escolhido dele e Ele quer que nós sejamos santos, né? Então, foi muito forte para mim começar o ano dessa forma. Obrigado, gente, por esse momento. Amém. Amém. Pecadinho e pecadão, vamos acabar com ele de forma radical. Radical, né? Alguém mais aí quer falar alguma coisa antes de chamar o pastorzão? Ninguém? Vamos embora então, pastor. Vamos embora. Bem-vindo ao primeiro Apegando-se às Escrituras de 2026. Cadê ele? Eu não consegui, não está conseguindo tirar o meu microfone de Mas mute. chegou, mas chegou. Ele ficou mudo aqui e travou direto meu iPhone. Agora não conseguia tirar de jeito nenhum, não conseguia mexer.
Mas olha, gente, que bom. Bom voltarmos, bom estarmos aqui, bom, né, a gente se deparar com essas coisas assim, como o Kátia botou às vezes, botou no início também, que às vezes algumas coisas parecem, né, assim, ensino, às vezes parece uma coisa dura, mas quando a gente consegue extrair, a gente consegue ver em cada detalhe o amor de Deus, né? A atenção, ou seja, existe uma conexão, existe um cuidado tão minucioso que isso, né, reflete o amor de Deus. Então, é muito bom estarmos aqui, muito bom a gente ter essa oportunidade, a gente mergulhar nisso. Então, vamos encorajar-nos para que a gente possa ter, né, esse ano aí realmente aprofundando nas escrituras. Eu estou preparando e vou lançar agora, em primeira mão, todo mundo sabendo aqui em primeira mão, na próxima semana aí, né, um encorajamento num plano de leitura, a igreja toda, um plano de leitura bíblica, para que a gente precisa mais das escrituras, né? Então, e engraçado que assim, o sermão de hoje, o culto de hoje, a gente está falando sobre frutificar, e hoje é sobre a importância das raízes, né, do enraizamento. E vem no contraponto aí disso que foi, tudo que a gente falou, a Aninha falou sobre o mal a gente precisa cortar pela raiz, o bem a gente precisa aprofundar na raiz, né? Então, a gente precisa aprofundar as raízes da nossa espiritualidade. E a raiz de tudo está na palavra, né? Então, a gente precisa aprofundar na palavra. Vamos seguir juntos isso aí. Deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por mais uma vez a tua presença. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui. Obrigado por esse espaço. Queremos viver a profundidade, Pai, de mergulhar realmente nas tuas escrituras, para que possamos, Senhor Deus, viver aquilo que tu tens, Pai, tudo que tu já preparaste, tudo que tu tens reservado para cada um de nós. Muito obrigado. Dai-nos um domingo na tua presença, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 Maravilha, Deus abençoe a maravilha. gente. Amém. Obrigada, pastor. Obrigada, povo. Pensa aí, medita nessa palavra, que é Verdade. forte, né? Que é forte. E até domingo que A- vem. Beijão. Abençoe.